Você sabe quais são os 10 amigos mais do coração? Então, a partir de agora, a gente traz para vocês dicas especiais com o médico e cardiologista Elisiário Júnior. A entrevista aconteceu na Livraria Anchieta, por sinal, ele aproveita também para falar de algumas dietas que são temas de livros. Novos tempos, também mais comodismo. E como é que fica a questão da saúde? É o que a gente vai conhecer e saber um pouco mais sobre esse universo com o médico cardiologista Elisiário Júnior. Elisiário, a gente hoje trabalha mais, corre-se mais, tem a questão do trânsito, que também deixa um pouco mais acomodado, e ainda tem os riscos da alimentação, né? O que fazer para se manter bem nesse contexto, principalmente com os fast foods da vida? Na verdade, o hábito do mundo ocidental ele mudou radicalmente nos últimos 50 anos. Há 50 anos atrás, nós não tínhamos uma dieta altamente calórica como nós temos hoje. E principalmente, o meio de transporte praticamente era o caminhar. Então hoje, no mundo moderno, nós vivemos praticamente enclausurados. Praticamente as crianças não vão mais para o colégio a pé, como eram há 30, 40 anos atrás. Hoje, 50% das nossas crianças têm obesidade ou sobrepeso. Então, o que nós observamos hoje, Ivanildo, é exatamente isto. É uma ingesta de alimentos extremamente calóricos, os fast foods, os refrigerantes. Comidas rápidas, comidas né? muito rápidas, que são digeridas muito rápidas, ingeridas muito rápidas, sempre. Crianças que passam praticamente o dia inteiro na escola, e isso faz com que o intervalo é muito pequeno, elas lançam mão de alimentos extremamente calóricos, refrigerantes, sanduíches, etc., associado a uma perda da prática de atividade física. E isso está culminando na doença do mundo moderno, que é a aterosclerose, que é a síndrome metabólica, que é tudo provocado pela obesidade. E em contrapartida a isso, Elisiário, surge um novo mercado de consumo, né? Que são os alimentos orgânicos. Sem dúvida. Como é que está isso no Piauí hoje? Já se produz mais nesse sentido? Muito pouco. E tem um público né, que já procura isso. Na verdade, o Piauí produz muito pouco alimento. A verdade é esta. Mas o que nós sabemos é que o Brasil, dentre os países do mundo, é o que mais utiliza os organofosforados, que são aqueles pesticidas que têm um poder terrível, inclusive cancerígeno. Há de se fazer, por conta dos órgãos governamentais, uma investigação muito importante nisto aí. Porque, caso contrário, as nossas verduras, as nossas frutas, nós temos que saber exatamente se elas possuem essa quantidade de pesticidas que eles utilizam para a prevenção de pragas. Por conta disto, os alimentos orgânicos, aqueles que são produzidos sem utilização de substâncias químicas, dá-se total preferência. Por quê? Que até são mais caros, né? Mas que também tem esse lado da vantagem. Da vantagem de ser alimentos mais saudáveis. De você ingerir um alimento na qual ele não teve nenhum tipo de exposição aos agentes químicos, que são comprovadamente cancerígenos. Para que os telespectadores tenham uma ideia, o japonês ele gosta muito de salmão, de alimento, salmão, etc. E eles fizeram uma investigação acerca do salmão que é produzido no Mar do Norte, que eles captam, e viram uma quantidade muito grande de substâncias químicas como mercúrio e dentre outras que são cancerígenas numa concentração muito grande no salmão que eles consomem. Alguns alimentos já são vilões, né? O açúcar, por exemplo. Sem dúvida. Que pode ser ingerido em quantidade adequada? Como é que você avalia isso? Na verdade, o ideal é a abstenção do açúcar. Abstenção do açúcar. O açúcar está intimamente relacionado à obesidade. E a obesidade, ela é a grande vilã hoje, Ivanildo, porque ela aumenta muito a probabilidade da hipertensão, ela duplica a probabilidade do indivíduo tornar-se diabético. E por isso é que há um aumento, por mais que o avanço tecnológico da área médica tenha ocorrido nas últimas décadas, a incidência por infarto está aumentando. Eu vi que você toma café sem açúcar, sem adoçante. Sem adoçante. O adoçante também é um vilão hoje, dependendo da forma como é consumido? Sem dúvida, mas não tem nenhum grande estudo que comprove. No caso, é melhor usar adoçante do que o açúcar comum? No caso, é melhor o adoçante do que o açúcar comum. Os dois vilões da humanidade atualmente é o açúcar e o sal. Inclusive refrigerantes. Quem bem sabe não toma eu estou comemorando já quase 2 anos sem tomar refrigerante. Viu? Pelo alto valor calórico. Mas é difícil, né? Você chega para se alimentar nesses restaurantes fast food, não tem sucos naturais.
Aí você acaba pegando um suco de lata, que é o mesmo refrigerante. Concorda comigo? Concordo. E há uma pressão muito grande das multinacionais e a propaganda é muito intensa. Mas, não raro, logo nos próximos anos, vão começar a surgir campanhas publicitárias em relação ao uso abusivo de refrigerante, como ocorreu com o tabagismo alguns anos atrás. E o sal, né, também? Porque a mortalidade, Ivanildo, em decorrência do consumo exagerado dessas substâncias, ela está tendo está tendo muito impacto. Então, logo vão ter campanhas publicitárias com relação aos pais para absterem o uso de refrigerante para os seus filhos e para eles mesmos, né? No caso tem açúcares, né, que pode substituir o convencional de cana, né, de açúcar. Sem dúvida, sem dúvida. De frutas, tem um adoçante muito interessante, que é o sucralose, né? A sucralose é derivado do açúcar, ele não tem caloria. Tem o stevia também, então tem alguns... O mascavo, né? O mascavo, mas o que mascavo até dá um outro sabor, né? Assim, mas ao suco, mas é calórico também. O ideal é você utilizar uma substância que não tenha caloria. Nós sabemos que a incidência do diabetes aumentou sobremaneira. Então, a procura por esse tipo de substâncias que não contenham caloria é cada vez maior. E nós temos um mercado consumidor muito grande. Para que vocês tenham uma ideia, 30 milhões de brasileiros ascenderam à classe média. E essa ascensão à classe média, eles estão exigentes. Eles estão procurando usar essas substâncias. Então, hoje o Brasil é um dos países do mundo que mais consomem adoçantes e mais consomem alguns produtos ditos saudáveis. Então, exatamente por conta do aumento do poder aquisitivo da população. A gente hoje vive numa comunidade jovem cada vez mais obesa? Essa é a verdade, né, Elisiário? 51% das nossas crianças. O Brasil também acompanha esse ritmo. E eu queria saber como se alimentar adequadamente num fast food. É possível? É muito difícil, porque, na verdade, todos os medicamentos até hoje que se utilizam no tratamento da obesidade se mostraram ineficazes. Todos. Primeiro ponto. Segundo, as dietas que, vez por outra, a gente observa. A gente trouxe aqui alguns livros, né, até para contextualizar. Sem dúvida. Tem época que é a dieta dos shakes, outra dieta das proteínas. Mas aí, veja que o indivíduo ele não consegue ficar muito O ideal tempo. É reeducação, né? O Você ideal fala de é reeducação, sem alimentar. dúvida nenhuma. O indivíduo perde peso com reeducação alimentar. É comer pequenas porções de 3 em 3 horas associada à atividade física. E veja que somente a atividade física o indivíduo não reduz. Além da atividade física, tem que vir associado a restrição calórica. Isso não quer dizer parar de comer, né? Exatamente. Tem que comer adequadamente, nos horários certos, alimentos saudáveis, para que o indivíduo não possa, nas principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, ele está com aquela fome, aquele ímpeto que geralmente ele vai ingerir uma quantidade exagerada de massas. Outra informação importante para o telespectador, a questão da ingesta alimentar à noite, no período noturno, que é onde o indivíduo está mais em casa, ele não tem uma queima de caloria no trabalho. Então, geralmente, é aquele indivíduo que é executivo, estudante, que passa o dia fora e à noite ele tenta compensar um pouco. A ansiedade também, né? Então, faz com que essa alimentação à aumente. noite, aquelas fugas para a geladeira, aquilo é terrível. Então, o ideal é o que você falou, é você ingerir alimentos saudáveis, verduras, frutas, sucos, de 3 em 3 horas, para que nas principais refeições ele não possa ter uma vontade excessiva de ingesta. Então, o ideal é não se alimentar em restaurante fast food? O ideal é não se alimentar em restaurante fast food. E se não tiver opção? Olha, se não tiver, de preferência, ele elabore a sua vida. Veja só, o indivíduo ele pode, por exemplo, no trabalho, ele pode encomendar uma dieta saudável de uma nutricionista. Então, hoje em dia tem serviços, né? Delivery, né? Então hoje nós temos, e em Teresina nós temos excelentes nutricionistas com excelentes serviços que fazem esse tipo de alimentação. Elisiário, a guerra da vez agora, ou seja, a dieta da moda é o glúten, né? Que de repente também foi elevada à categoria de vilão. O que você tem a dizer sobre isso? Está comprovado. Isso é comprovado. Não só doenças, mas o glúten está intimamente, isso é comprovado. Não é o Elisiário, o achismo, não. Tem N estudos que mostram o poder maléfico do glúten sobre o organismo e tem o glúten influência numa série de patologias que estão aí muitas vezes sem diagnóstico. Muitos indivíduos com distúrbios alimentares, muitos indivíduos com síndrome do colo irritável, inclusive, e outras doenças, inclusive até com Alzheimer. Né,
inclusive esse até Alzheimer. porque também é importante como fator nutritivo o glúten? Na verdade, ou ele só é maléfico? Na verdade, você tem como substituir, né? Na verdade, você tem como substituir. Então, e já contém nas embalagens as substâncias que contém e as que não contém. O ideal é o indivíduo não usar, né? Então, é a velha dieta do Mediterrâneo. Já está provado que o indivíduo que ingere verduras, fibras, frutas, bastante ácidos graxos poliinsaturados, como por exemplo azeite de oliva. Líquidos, né? Sucos. Os líquidos, água. sucos, água. Aqueles indivíduos que fazem, vez por outra, uma pequena porção de vinho, né? Então, são dietas longevas, são os indivíduos que comprovadamente eles terão uma sobrevida maior. E vejam só, telespectadores, que a coisa interessante. Os indivíduos magros vivem mais. Percebam que poucos indivíduos obesos eles sobrevivem além de 80 anos. Se você parar para pensar, a obesidade ela mata antes, por algum evento, o AVC, o infarto. Então os indivíduos magros, né, eles são longevos. Por sinal, você está mais magro, né? Está fazendo alguma dieta Reeducação também? alimentar. Reeducação alimentar. Fernanda está coordenando isso. Coordenando, né? E retornarei brevemente à atividade física, estou um pouco parado. Ok, Elisiário, a gente agradece por mais esse bate-papo, sempre com informações novas sobre saúde. E volte mais vezes, tá? Eu acho que esse tema é de interesse de todos. Sem dúvida, eu acho extraordinário exatamente para esclarecer para o nosso telespectador exatamente os benefícios. Então, é sempre válido estar aqui, é uma utilidade pública, inclusive, essas informações. O sinal de estar tomando um cafezinho pode, né? Cafezinho dependendo pode. Da quantidade, é até bom. Em pequena quantidade pode. Ok, tem propriedade anti-inflamatória, é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, além disto, o café em pequenas doses, ele estimula o raciocínio, estimula a concentração.